Bom, começando mais um vídeo do canal King Phenologies. Eu queria relatar que esse é mais um vídeo mais do formato mais log, onde eu vou mostrar basicamente o que a gente tem de dificuldades de uma editora lançar um mangá como o episódio G e também o episódio G Assassins, pois são dois mangás que são com bastante semelhanças assim. Eles têm umas histórias bem diferentes do mangá clássico e eu vou explicar os obstáculos tanto estruturais como alguns obstáculos que tanto a JBC como qualquer falar uma pequena orientação dos motivos de que não já faz mais de 3 anos que saiu o último volume do mangá do episódio G e não teve nenhum relançamento. Sim, mas isso não aconteceu porque pelas mãos de outra editora, sem ser a Conrad, mas isso também aconteceu porque é difícil você relançar um título que você tem uma dificuldade tão grande de aceitação do traço. O traço do mangá do episódio G, eu não vou mostrar muitas coisas, mas só dando uma olhadinha bem rápida em alguns dos volumes que eu já tenho aberto. Eu tenho a coleção completa, assim, só que eu não vou ficar mostrando ela toda por questão de tempo de vídeo mesmo. E então ela é um traço totalmente bem. Vocês podem procurar também na internet, também é com umas fotos. Até nos sites oficiais você tem fotos não só das capas, até de trechos do mangá, nos resumos. Então você consegue ver que é um traço que destoa bastante do traço dos outros cinco ou quatro mangás que a gente tem. Tá certo, o Assassins tem o mesmo traço que o EUG, porque é o mesmo autor e tal. Mesmo assim, esses dois mangás, Assassins e OG, ele tem um traço que destoa muito. Eu acho um traço particularmente bem bonito. Você tem bastante detalhes, você consegue entender bem o que está acontecendo nas situações, porém tem um problema de ele não ser um traço muito bem aceito no fandom de forma geral. Digamos que é uma minoria que gosta dele, ou no máximo uns 30%, vai. O segundo ponto que eu quero ressaltar é que o mercado de mangás no Brasil ele tá um pouquinho assim que eu vejo saturado. Você vê muitos títulos na banca, muitos títulos bons, às vezes até títulos com pouca expressão, mas você vê uma quantidade muito grande e até o próprio Cavaleiros do Zodíaco você vê que já lançou tudo que já se podia lançar, exceto o episódio G Assassins. Então você vê um mercado que tem muita coisa para vender e pouca gente para comprar às vezes. E eu quero ressaltar também a história que ela é confusa. O episódio G até tem uma certa linearidade. Agora você foi pro Assassins, é uma salada mista. Tipo, eu li 2 volumes e eu já fiquei perdido. É muita acontecimento, é muita morte. Você vê personagem importante morrendo, você vê personagem vilão novo, você vê personagem novo, você vê herói novo, armadura nova, é tudo. É uma avalanche de informação muito diferente do que a gente tem nos outros mangás. E às vezes você tem o fã que é muito conservador, ele está muito arisco a essas novas informações. Então ele tem que ser todo trabalhado uma discussão de como você vai divulgar esse mangá e como você vai construir a periodicidade e o relançamento. Isso também é uma das dificuldades que eu queria discutir, a periodicidade, pois você tem, não é só o episódio G, você tem os outros mangás, né? E eles estão muito quantidade, é cerca de mais de 30 volumes se você for somar os dois
mangás. Eu vou dar uma mostradinha aqui básica. São 20 volumes o episódio G clássico mais o Zero. E aí depois a gente vai pro Assassins. E o Assassins lá no Japão ele já tá com mais de 10 volumes. Então você vê uma mão de obra e um tempo que você vai precisar dedicar para lançar ou para pelo menos alcançar o mangá atual bem longo. Se você, mesmo que você faça um lançamento mensal, 30 meses não é pouca coisa. 30 meses é 2 anos e meio ou mais se tiver algum atrasozinho, coisa assim, né? Então é complicado você arquitetar, coordenar tudo isso para dar certo. E assim, voltando ao roteiro, não estou falando exatamente na ordem que eu escrevi, mas assim que eu gostaria de continuar é o mangá, comparando com os outros mangás de Cavaleiros do Zodíaco, o G e o Assassins, ele é o menos popular. Ele, durante um tempo, ele até eu diria que ele foi o não era o menos popular, ele ainda era o top 3 ou top 4 dos 6. Mas você vê que hoje ele perde em popularidade para todos os mangás. Talvez só não perca para o Lost Canvas Gaiden, que eu considero como o sexto mangá. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de você ter que fazer um merchan muito forte para você reativar a marca nas memórias dos fãs e fazer ele vender tudo aquilo que ele vendeu na época da Conrad ou até mais. Então é uma necessidade, é uma estratégia de mercado que toda a editora que pegar esse bonde do episódio G vai ter que repensar bastante. A gente também tem a questão do formato, o encadenamento e tudo mais. Será que vai ser igual? Será que vai ser diferente? Será que vai ser com mais página colorida? Será que vai ter menos página colorida? O mangá, olha, tem esse mangá que sai pela Conrad, ele tem de mais ou menos umas 6 páginas coloridas em média. Então, você tem um custo que isso implica no outro ponto que eu queria relatar, que é o custo. O custo do mangá da episódio G ele evoluiu pouco assim, digamos. Ele foi de 12,90 para 13,90. E às vezes tinha aquelas promoções que você conseguia comprar R$ 10 o volume. Mas isso foi há mais de 3 anos atrás. Então, tudo subiu. Subiu o preço da tinta, subiu o preço da gasolina, do diesel e tudo, etc e tal. A gente sabe que subiu o preço de tudo. Então a gente sabe que talvez na hora de você lançar no outro formato, talvez se você melhorar até a qualidade do papel também, isso aqui pode dobrar. Você imagina quem que vai pagar quase R$ 30 num mangá desses? Talvez um grande fã, mas como você vai reativar toda essa vontade do fã pagar mais de R$ 30 ou quase 30 num mangá onde a gente tem toda essa questão da popularidade, o custo, e ainda aproveito o gancho para puxar o custo de você ter que fazer uma nova tradução, pois essa tradução toda que a Conrad fez, ela não vai ser igual. Não é a JB, você não vai poder fazer uma remontagem, uma réplica da tradução da Conrad. Ela vai ter que fazer toda uma tradução nova, uma nova compra de royalties, tudo de novo, uma diagramação nova, umas provas de se está fazendo tudo certinho do jeito que a editora lá do Japão gosta. Então tudo isso daí ela vai ter que refazer de novo e tudo isso implica um custo maior que pode impulsionar o custo do mangá, além das outras questões que eu nem sei se eu vou relatar aqui nessa parte, nesse vídeo. Então, só revisando o traço, já falei,
mercado possivelmente saturado. Às vezes não é nem um mercado que está saturado. Às vezes é questão de faltar mão de obra no mercado. Aí você tem que contratar até mais gente. Mas isso é um ponto que eu desconheço. Então vamos. A história é confusa, já falei. Um dos mangás, o caso do episódio G, ele não está sendo lançado lá no Japão. Você vê muitos títulos lançados pelas editoras brasileiras, porém a maioria deles, imensa maioria, eles também estão saindo lá no Japão. Para você lançar um título que eles não está no mercado dos mangás, mesmo que seja só um título de boa relevância, como o caso do Cavaleiro Zodíaco, é mais difícil você relançar um título que você tem em uma não está no mercado. Então, às vezes você precisa fazer uma negociação mais longa, mais paciência, mais trabalho, mais discussão. E toda a questão da distribuição, que depois a gente viu que o volume 19 pouca gente conseguiu comprar, porque teve um problema gravíssimo na distribuição do volume 19. Pouca gente teve um dos lotes do volume 19 ficou se sabendo na época que teve um problema de distribuição muito grave, que não conseguiu chegar na fonte final, que seria a banca. Então muitos lugares não conseguiram receber o volume 19. E muita gente ainda também tem a questão do que eu nem vou ir muito a fundo, que é dos hiatos. O mangá do episódio G ele sofre alguns hiatos até você reanimar o público, comprar de novo e criar. E aí você vai voltando aquela ideia do merchan e tudo mais. Então ele tem toda essa questão: o preço, popularidade, formato, periodicidade, já discuti, nova tradução, e ainda tem o plus, que de todos os 6 mangás, aqui só recapitulando, os 6 mangás são o mangá clássico, o Lost Canvas, o Lost Canvas Garden, Santia Show, Episódio G e Episódio G Assassins. Desses 6 mangás, a gente tem exatamente 2 deles, eu diria até 3, porque não tem nenhum anime baseado no Lost Canvas Garden. A gente tem exatamente 3 deles que não tem um anime sendo veiculado, ou um anime que já foi lançado no passado. Tá, o Lost Canvas saiu em DVD, mas é uma divulgação. Você não tem um anime que faça só... A única divulgação que você tem é gente que já leu a edição da Conrad, os youtubers que fizeram resenha dos volumes que você encontra aí na internet, como o próprio Katsuex, que ele fez resenhas do episódio G, e até outros canais que eu não vou ficar falando porque eu não conheço todos os canais de CDZ, mas a gente sabe, mas a gente conhece muitos mangás que foram analisados pelos pessoal do episódio G, né? E tem muitos vídeos assim. Eu diria que ele fez todos os volumes, mas eu não posso chegar lá e mostrar pra vocês, porque o vídeo já tá um pouquinho mais longo, já tá quase 15 minutos. Então esses são os 10 motivos. O traço, que é um traço que é bonito, mas tem pouca aceitação. O mercado pode estar saturado, você tem muitos títulos. Se eu chego na banca, você encontra, a não ser que eu vá no fim do mês. Mas se você for no comecinho, na primeira, na segunda semana do mês, você encontra 7, 8, 10 títulos. Às vezes se você for numa banca da capital do estado, você encontra até mais de 10 títulos na banca. E na livraria também. Então não dá pra você sair comprando tudo, tem que filtrar. E aí tem história que é confusa.
Você tem várias linhas do tempo no episódio G. Isso para um fã que às vezes está começando a comprar CDZ e não é muito acolhedor. Você tem essa barreira, digamos, que um dos mangás não está sendo no Japão. Aí para você negociar algo que não está saindo, você tem que ir direto, talvez falar com o Okada, e aí fica mais trabalhoso você encontrar o Okada ou o empresário do Okada, seja lá o que, alguém próximo, para negociar preço e tudo mais, e royalty, e o próprio preço da capa, que com certeza vai ser muito maior do que o preço que saiu o último volume aqui no Brasil. Então a gente tem a questão do formato, que tudo bem, pode ser formato físico, pode ser até mesmo formato de que saiu antigamente, mas o preço eu te garanto que não vai ser igual. Pode até ter um pouquinho mais de página colorida, sei lá, 10 páginas coloridas em vez de 6. Vai sair um pouco mais caro, ou até manter o mesmo número. Vai sair mais caro, vai ser mais difícil. Então são obstáculos e motivos que dificultam você ter a volta do episódio G no mercado brasileiro assim, e a estreia do Assassins no mercado brasileiro, pois também tem a questão do Assassins é o Shura. O Shura acho que é o dos 12 cavaleiros que a gente tem, e talvez seja um dos menos queridos. Que ele tem uma toda história contraditória e tal. Ele é o protagonista do episódio de Assassins. E aí você não tem muito o que fazer. Quanto a isso, é só acreditar que talvez. Porque tem um bom desenvolvimento de personagem nos mangás. Ele é confuso, você precisa reler 2, 3 vezes o mesmo capítulo para entender, mas é bem escrito. Só é difícil para um fã iniciante, assim, diria, que não conhece o universo de CDZ ou que só leu o clássico. E aí tem a questão da popularidade, o preço da capa, formato, periodicidade, que você tem 30 volumes somando os dois, né? Até mais, porque ainda está em lançamento Assassins. Isso requer um planejamento muito grande, até de mais de 2 anos, se você for fazer um lançamento bimestral. E aí complica bastante. E aí, então, por enquanto eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que comentem, né? Até dicas para o que uma editora pode fazer com todos esses obstáculos. E quem sabe, né? Quem sabe daqui uns 2 anos sai o episódio G, que aí talvez já tenha terminado alguns mangás, e aí o mercado fica menos saturado com o término desses mangás, e aí abre um espacinho para lançar o episódio G na agenda das editoras, além da questão do bolso que eu já discuti aqui também. Até o próximo vídeo. Esse vídeo foi gravado no meio do ano de 2018, só para ficar datado.